Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra que veio ao meu coração. E, para não delongarmos muito, nós vamos orar pedindo a presença do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu me coloco como representante da tua igreja nessa cidade. Que o Senhor possa falar ao coração dos nossos irmãos, dos teus filhos, e que realmente essa palavra não saia só da minha boca, mas saia do coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje, que já tem 2 meses, né, já tem 2 meses que eu estava falando, pensando sobre a manifestação do caráter de Cristo em nós. A introdução, nós baseamos em Romanos 8:29, que diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos feitos por Deus, corpo de Cristo, para a expressão dele em plenitude na Terra, no planeta. E o plano de Deus é nos encaixar na forma, no formato, nos moldes do caráter de Cristo. Mas qual a importância de sermos essa imagem? Como isso pode se tornar possível? Porque Deus deseja tanto essa manifestação, identificação de uma igreja apaixonada, vibrante e saudável. Como podemos ser moldados à imagem e refletir a beleza, toda a beleza de Cristo em nós e para o mundo? Então, eu vou falar uma estrofe de um hino que, para mim, caracteriza bem o assunto de hoje. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Então, esse coro, é um hino, um corinho, que a gente cantava há muitos anos e que expressava a beleza de Cristo. E quando veio esse tema, eu lembrei dele, né, está aqui escrito, para reforçar aquilo que eu quero dizer. Como esse assunto está diretamente relacionado à formação do caráter de Cristo em nós como cristãos. A verdadeira maturidade de um cristão é demonstrada pelo seu caráter, em todas as situações. A maturidade é revelada nas escolhas de vida que cada cristão toma. Então, a nossa maturidade vai ser observada, vai crescer ou não crescer, mediante as escolhas que nós fazemos. E todo crescimento espiritual é demonstrado pelo caráter. Crescimento é mudança de caráter. Conhecimento não demonstra mudança. Conhecimento no conceito de Deus é mudança de pensamento e atitudes. Conhecimento sem revelação, meus queridos, não produz fé e não gera essa mudança desejada pelo Senhor. Vivenciamos um cristianismo desfigurado. Gente expressando sua própria personalidade caída e não a de Cristo. Onde está Cristo em nosso pensamento e atitudes? Eu pergunto para mim, pergunto para você. Onde está Cristo nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes? A igreja é o seu corpo. A igreja deve expressar Jesus como ele realmente é. E nós não observamos as atitudes de Cristo, as atitudes de Jesus. Nós
Às vezes nós queremos que os outros nos sigam e não sigam a Jesus, mas nós temos que ter o caráter e a mente de Cristo. Como igreja, precisamos urgentemente de voltar a enfatizar a salvação em Cristo Jesus. Atualmente, fala-se em prosperidade, curas, milagres, prodígios, mas o importante, para mim, a mensagem central é a salvação em Cristo Jesus. Levar os crentes a Cristo. Não tem como um cristianismo sem levar as pessoas a conhecer o nosso verdadeiro Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Devemos dar visão e ferramentas para serem transformados à imagem de Cristo. Então, nós ganhamos uma pessoa para o Senhor e nós temos que capacitá-los a ter visão e ferramentas para ser a imagem de Cristo. Que está em Romanos 8, nós já falamos lá, né, no início, mas eu posso ler de novo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fomos escolhidos por Deus. Nós não podemos esquecer disso, que nós somos escolhidos para representar Cristo, mas por que ninguém fala sobre esse assunto atualmente? Porque nós desviamos da fé apostólica genuína. Porque no início, na igreja primitiva, falava-se bem e certo da doutrina apostólica. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, que a gente deveria amar uns aos outros como Cristo nos amou, e assim por diante. Então, será que está Cristo habitando em cada um de nós? Lá em 2 Coríntios 6, 16 diz o seguinte: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui está bem claro que ele habitaria conosco e andaria conosco, e ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. E até que ponto nós temos sido esse povo dele? No estilo de vida, temos que, nós estamos falando assim de o que nós vamos ser no caráter, como nós temos que ter o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, é no estilo de vida. 1 Coríntios 9, 24 a 25 diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, como nós vamos, Cristo vai habitar em nós, como Cristo vai estar no nosso modo de viver, né, o estilo de vida nosso. Nós temos que correr, nós temos que aprender de Cristo, para que nós, no final, nós venhamos a ganhar uma coroa que dura para sempre. Não é uma coisa passageira. Deus quer nos encaixar no modelo de Jesus e não no nosso. O plano de Deus é nos encaixar de tal maneira que os outros olhem para nós e vejam as atitudes de Cristo em nós. É responsabilidade? É difícil? É. Mas é o que o Senhor quer que nós sejamos e façamos. Que os outros nos conheçam e conheçam a Cristo de uma maneira, assim, bem
rápida, né? Você chega em um ambiente, aquela pessoa sabe que você tem a graça de Deus, de Cristo nele, na gente. Nos alvos estabelecidos. Também o segundo ponto é nos alvos estabelecidos. Diz o seguinte: não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Então, qual a importância de sermos esse modelo? Como isso se torna possível? 1 Pedro 5:3, que fala: não haja como dominadores. Eu estou evangelizando uma pessoa, eu estou falando com ele e quero dominar. Não é assim que funciona. Jesus não fez isso. Jesus não não violou os direitos das pessoas. Simplesmente ele dizia a verdade e queria que ele aprendesse e vivesse, né? Então, e que a gente haja como exemplo para o rebanho. Eu falar uma coisa e viver outra não vai surtir efeito e vai ser escândalo para o evangelho. Então, nós temos que saber que nós temos responsabilidade de passar aquilo que está dentro de nós na veracidade da palavra de Deus e não da nossa vontade própria. Na preparação para a eternidade, a verdadeira maturidade de um cristão é demonstrada pelo seu caráter. Muitos acham que é por dons espirituais, outros por fazer grandes obras, mas não, o caráter. E nesse caráter, demonstrando o caráter cristão, é tudo que você falar, é sim, sim, não, não. Você faça um compromisso, deve cumprir esse compromisso, porque eu creio que Jesus não negligenciou nenhum dos compromissos que ele fez quando homem aqui na Terra. Ele cumpriu todos. Então, se eu tenho como exemplo Jesus, eu tenho que saber como ele agiria em determinada situação que eu tenho que enfrentar. Né, uma desavença com um amigo, algum desentendimento, é melhor falar desentendimento com um amigo, com um parente. Eu tenho que ver como que Jesus agiria nessa situação. Tá? Maturidade é revelada pelo quão o cristão expressa a imagem de Cristo. Que eu volto a falar, a maturidade é revelada pelo quanto que eu tenho de Cristo. A expressão de Cristo na minha vida. E como Cristo nos molda a sua imagem? Efésios 5:1-5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Então, às vezes, essas pessoas falam assim: nós estamos na graça, nós podemos fazer o que quisermos, que já estamos salvos e não perdemos a salvação. Perder a salvação não digo que não, mas quando nós temos uma experiência com Cristo, nós vamos evitar, nós vamos fazer tudo e seremos vencedores a problemas que a gente sabe que não agrada a Cristo. A imoralidade sexual. Pessoa que vive na imoralidade sexual, diz cristão, o que ele está transmitindo de Cristo para os seus amigos, para a sua família, no seu trabalho? Nada. Né? Nem a cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. E aqui diz também o outro versículo seguinte: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Tanta conversa, né, dúbia, né? A gente fala uma palavra, mas tem duplo sentido, com malícia, com maldade.
sabe? Então, isso também vai mesclar, tirar o brilho do caráter de Cristo em nós. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, e o idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, se aqui esse versículo fala isso, em Efésios 5:5, que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, é porque nós temos que sermos santos, purificados. Sede santos como eu sou santo. Ah, mas não dou conta. Mas o Senhor fala, sede, né? Ele não está perguntando se nós temos condição. Ele fala para sermos santos. Todo crescimento espiritual é demonstrado através do caráter. Então, tanto a maturidade como o crescimento espiritual é demonstrado através do caráter da pessoa. Caráter é adquirido. Caráter você recebe do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos mais velhos, dos amigos. O caráter humano. Se o seu pai não era de mentir, de falar palavrão, você também não vai falar. Se o seu pai era bom pagador, você também vai querer ser bom pagador. E na vida espiritual recebemos ou transformamos o nosso caráter através da convivência com Cristo. Não tem como você adquirir o caráter de Cristo sem você viver com Ele. Eu guardo muita coisa dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus pais, às vezes até de irmão mais velho. E são coisas assim que, para mim, é de grande valia. Eu uso até hoje a conduta do meu avô, né, do meu avô. Eu sempre lembro, né, quando ele fala sobre compromisso econômico, ele fala, eu sou daqueles de arrancar um fio da minha barba, é um documento. E o que é um fio de cabelo hoje para nós? Nada. Saiu da minha cabeça, nada. Do homem, a barba, nada. Mas naquela época eu ouvia os meus mais velhos, né, da família dizer que a palavra de um homem poderia ser garantida pelo cabelo de uma barba. Né? Então, o caráter também de Cristo a gente adquire através não só da leitura da palavra, mas do dia a dia. Senhor, eu sou tua filha. O Senhor pode falar comigo? O Senhor quer falar comigo? Porque essa é a intimidade que eu teria com o meu pai, de sangue. Como que eu vou agir perto do Pai Celestial? E o caráter que eu recebi da minha família, eu estou cada dia recebendo o caráter de Cristo. A libertação da soberba. O que é soberba? Presunção e orgulho. É uma manifestação negativa que denota pretensão de superioridade. Eu achar que algumas pessoas são inferiores a mim e eu sou superior. Isso é uma soberba, porque nós, diante de Deus, nós somos iguais. Um que trabalha comigo na minha casa é igual a mim, em todas as circunstâncias. E eu tenho recebido, assim, algumas que passaram, funcionárias minhas, de dizer o seguinte: na casa fulana, eu nem água podia beber. Eu tinha de levar minha água. O que é uma água? Isso é soberba. Eu estou falando esse fato para mostrar que a soberba é isso. Eu achar que eu sou superior às pessoas e que as pessoas inferiores não têm direito de comer e de beber na minha casa. Bem simples o exemplo que eu estou dando. E Davi disse o seguinte,
no Salmo 19, 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Está vendo como que esse versículo, o próprio rei Davi dizia: guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grandes transgressões. E Sofonias 3:11 diz o seguinte: naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que regozijam em seu orgulho. Nunca mais serão altivos no meu santo monte. Então, o Senhor retiraria esse pessoal, né, que naquele dia nós não seríamos envergonhados pelos atos de rebelião. Porque rebelião é uma conduta que tem em nós, com nossos pais também, nós nos rebelamos, mas porque retirarei da cidade os que regozijam em seu orgulho. Nós não podemos ser orgulhosos. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Quando nós subimos na presença do Senhor, quando nós vamos adquirindo o caráter de Cristo, esse versículo é lá do Velho Testamento, mas eu estou trazendo para o Novo Testamento, é que nós não seremos, a hora que nós estivermos numa posição, né, de não orgulhosos, estar com o caráter de Cristo em nós, ele em nós e nós nele, nunca mais nós teremos um olhar altivo. E agradaremos ao Senhor por esta postura. Libertação da avareza. 2 Coríntios 9, 5. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram, então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Por que muitos não entregam o dízimo? Avareza. E o diabo cega. Estou falando dízimo, não que a igreja está pedindo dízimo, mas eu estou falando cega para não sermos abençoados. Quando nós abrimos mão, nós damos de coração, o Senhor nos retribui. E muito, 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 muito. Então, aqui, né, fala que então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Nada que nós damos não querendo doar não vai fazer efeito nenhum. Né? Por quê? Porque eu estou no meu íntimo falando, para que eu vou doar? Para que eu vou ajudar uma pessoa? E o ministério nós somos salvos, além de para levar salvação, também é para abençoar as pessoas, a ensinar as pessoas a conduta que o Senhor tem nos ensinado. E o que você tem? O que eu tenho para doar para os outros? Para as outras pessoas. Em Hebreus 13, 5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quando nós pensamos nisso, que o Senhor nunca vai nos deixar, nós vamos ter medo de ajudar alguém? Ou o Senhor é um Deus que mente? O Senhor não é um Deus que mente, ele não mente. Se ele fala que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar, é porque não vai. Eu não vou passar necessidades além daquilo que eu posso suportar. E se o Senhor quiser me dar muito dinheiro, muita coisa, o Senhor me dá. Não precisa de eu ficar pensando como fazer. Se eu estou no Senhor, né, conservando o livre,
conservando livres do amor ao dinheiro, o Senhor vai dar o suficiente. Libertação da sensualidade. O que é sensualidade? É lascívia, é luxúria, significa libertinagem, concupiscência. E a luxúria, vista como vício, é o oposto à castidade. É vista também como uma satisfação desregrada dos desejos sexuais, a luxúria. Tem gente que fala assim, nossa, mas você está numa luxúria pensando em luxo. Vestido bonito, roupa bonita, cara bonita, né? É um luxo. Luxúria. Não, luxúria é isso que eu estou acabando de falar. É vista como vício e é oposto à castidade. É aquilo que vê sexo em tudo, vê uma mulher bonita, pensa no sexo, vê uma mulher feia, pensa no sexo. Não vê uma mulher de roupa, vê a mulher sem roupa. Isso é que eu quero dizer. Tá? E não mais eu, Cristo em mim. O caminhar desse caráter é chegar a esse ponto de dizer não mais eu, mas Cristo em mim. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, eu fui crucificado com Cristo. Depois, mais na frente, nós vamos falar sobre a cruz. Um pouquinho, né? Tem que ser tudo muito rápido na palavra, mas eu espero que alguma coisa fique no coração de cada irmão. E, estando em Cristo, somos nova criatura, novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, está muito claro, eu estou usando bastante versículo, porque é muito melhor eu usar os versículos da palavra de Deus do que falar no meu próprio português, no meu próprio modo de interpretar, porque aqui eu não tenho erro, eu não falho, porque é a palavra de Deus. E sem Cristo não podemos fazer coisa alguma. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Cristo em nós, a esperança da glória. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em nós, em vocês, a esperança da glória. Então, esse versículo vem assim fechando que nós temos que ser semelhantes a Jesus, semelhantes a Cristo, e que e Cristo em nós é a esperança de estarmos subindo para morar com o Senhor. Quando Ele nos chamar, nós estamos aptos e habilitados, diplomados para viver com Ele, né? Na esperança da glória. Devemos manifestar Cristo ao mundo. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, coma, beba, mas tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Né? Se eu vou dar um prato de comida para um pedinte, eu tenho que falar, Senhor, esse prato de comida é para a glória de Deus. É não ir lá e pegar a pior coisa que você tem na geladeira, que vai jogar fora e dar para a pessoa. É dar o melhor. É aquilo que você comeria. E não há cristianismo sem cruz, é o que eu falei lá atrás. Né? Lucas 9:23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é esse negar a si mesmo? É negar as nossas vontades, é os nossos desejos. A cruz é a renúncia do nosso ego, da vontade e dos ideais. Quantas coisas
os mais velhos já deixaram de ser por amor a Cristo. A gente faz um projeto, mas se nós estamos na mão do Senhor, esse projeto vai se cumprir da maneira que Deus quer. Senhor, minha vontade é essa, mas eu quero que cumpra no Senhor a vontade. E uma coisa para os jovens que eu quero falar, quando eu era criança, eu comecei a orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero escolher o meu marido, que o Senhor escolha. E orei mesmo, crendo que eu falei, se o Senhor não escolher, eu não vou casar. E eu tinha o sonho, né, que todo mundo já sabe, da igreja muito sabe, todo mundo da minha família dizia que eu ia ser mulher de pastor. Aí vem o Irani. Aí quando chega o Irani, o quê? Estudante de medicina. Eu falei, pensei, mas não é o que eu estava pedindo. Mas esses tempos eu falei para uma moça recém-casada, eu falei assim, o problema é que eu não sabia que no médico estava vindo embutido o líder cristão, né? E nós temos trabalhado junto nessa área. Então, é aquilo, é renunciar à nossa vontade, é não escolher as coisas com os nossos olhos, mas com os olhos de Cristo, né? Então, fala o seguinte, pois por meio da lei eu morri, para a lei, a fim de viver para Deus. Então, pois, por meio da lei eu morri para a lei, e a fim de viver para Deus. E aí você vai ser muito feliz. Eu quero dizer isso para você que está me ouvindo. Você vai ser muito feliz caminhar com o Senhor. Sem o Senhor, o nosso trabalho é em vão. João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós temos que saber que nós somos assim, aquele galhozinho fino ligado ao tronco de uma árvore, da videira, que ele é mais grosso, é firme, e os galhozinhos qualquer um vem, corta, tira, o vento derruba, o bicho vem, come as folhas, mata, mas aqui diz que, pois sem mim, Jesus falando, vocês não podem fazer coisa alguma. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, Jesus não está falando que a minha cor é mais bonita do que do outro, o meu cabelo melhor do que o outro, nada, é tudo Cristo, mas Cristo é tudo em todos. Ele preenche toda a nossa lacuna, todo vazio interior que nós temos, ele preenche, porque ele, único que supre todas as necessidades em Cristo. E se nós estamos desenvolvendo o caráter de Cristo em nós, nós seremos vitoriosos e felizes. E ele deu sua vida por nós, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Nada, coisa alguma. Só o homem que não crê na soberania de Deus é que acha que pode fazer alguma coisa, mas ele mesmo não pode fazer nada. Só através de Cristo nós somos alguma coisa, porque ele é algo em nós. Cristo em vós. Colossenses 1:27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.
Assim como nós vamos ver a glória, ele fala que nós somos a esperança, o ministério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Caminhar até manifestar Cristo ao mundo. Eu creio o seguinte, né, e é real, que nós só partiremos o dia que nós completarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Partir para Ele, ou quem não conhece o Senhor para outro lugar, mas é caminhar até manifestar Cristo em nós ao mundo. Alguém falar assim, mas eu não te conheço, mas você tem algo que me dá paz. E às vezes, muitas vezes, nós perdemos essa chance de falar de Jesus. Não, é Cristo em mim que está fazendo com que você se sinta paz. Porque de mim eu não tenho paz nenhuma, mas Ele é o príncipe da paz. Foi uma das coisas, quando Jesus nasceu, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lá em Isaías já falava todas essas características de Jesus. Conclusão. Não há cristianismo sem cruz, como eu disse lá atrás. Sem o Senhor, o nosso trabalho é vão. Não adianta nós fazermos nada, se Ele não estiver conosco, nada vai frutificar e florescer. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em mim, Cristo é em todos os cristãos e no mundo. Só que eles precisam ser alcançados pelo grande amor de Jesus e através das nossas vidas. Ele deu a vida por nós. O que fazemos por Ele? Essa é a pergunta final que eu estou deixando. Ele deu a vida por nós. O que nós vamos fazer por Ele? Levar a Ele a humanidade, que todos o conheçam e o amem e se renda a Ele? É isso que o Senhor quer que nós sejamos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te colocamos, ó Deus, cada um que esteve até o final conosco. E aqueles que saíram também. Mas, ó Deus, que o Senhor possa ser engrandecido, ó Deus, no meio da tua igreja, no meio do povo que tem querendo conhecer o Senhor, precisa conhecer o Senhor, que nós sejamos os porta-vozes, que nós não venhamos olhar, ó Deus, as circunstâncias, Senhor, as perdas dos nossos entes queridos, mas sermos, ó Deus, alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, guarda o teu povo, guarda, Senhor, as famílias, restaura, ó Deus, os relacionamentos familiares. Restaura, Senhor, e que o caráter de Cristo seja impregnado na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço para sempre. Amém. Amém. Boa noite.